fazer prospecção e pesquisa é fundamental para nós conhecermos o que nós temos em termos de recursos. Sem isso, nós de hoje para amanhã podemos traçar uma ferrovia e uma autoestrada em cima de um recurso e inviabilizarmos aquele património para o resto das nossas gerações. De Verde em Quando, o podcast do projeto Criar Bosques da Quercus. Este episódio tem o apoio de Merece, reciclar cartões e revelar histórias de sustentabilidade em merece.pt e da Aveleda, criar vinhos e cultivar um futuro sustentável em aveleda.com. Sejam muito bem-vindos ao podcast De Verde em Quando. O nosso convidado de hoje é o autor deste livro, A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas, a governança multinível para o êxito da saúde planetária. E no seu pós-fácio, feito pelo Francisco Ferreira, que é subejamente conhecido, alguns diz assim: este livro concretiza de forma robusta e simples o quadro essencial no caminho que temos que percorrer para ultrapassar as diferentes crises que atravessamos e que foram anteriormente mencionadas, algumas crises anteriores relacionadas com o panorama atual. Por outro lado, o centrar as prioridades da ação climática nos domínios da mitigação e da adaptação das cidades. Eu diria, Jorge, que todos os políticos têm que comprar este livro. Sim. Eu diria que sim, acho que é extremamente importante nós estarmos fortalecidos, até porque saber não ocupa lugar, não é? Por isso é importante, mas modéstia à parte, acho que é importante fazer a ligação entre aquilo que é o diagnóstico e o conhecimento real das situações e encontrar soluções que sejam práticas, pragmáticas, para alguns dos problemas. E muitas vezes navegamos, como se diz, na maionese, para encontrar soluções que acabam por ter digamos assim, alicerces na legislação, ou do ponto de vista jurídico, ou muitas vezes até de complexidade técnica, quando na verdade às vezes são soluções bastante simples que fazem com que a sociedade mude o seu comportamento e que tenha, digamos assim, soluções muito mais sustentáveis no dia a dia. Mas sim, as crises que o Francisco estava a falar já agora é a tripla crise, a crise do clima, a crise da poluição e a crise da biodiversidade. E realmente que é o grande desafio desta geração, para além de que aquilo que é agora a crise de termos um clima de guerra e uma economia de guerra e uma crise económica, digamos assim, que não é para já financeira, mas que é uma crise económica de desequilíbrios num panorama global, não é? De globalização. Muito bem. Queremos conhecer o Jorge Cristino. Portanto, o Jorge Cristino é de um ano, nasceu num ano espetacular. Não vou dizer qual é, que assim também estaria a dizer a minha idade. Não, tanto faz. Mas, Jorge, queríamos conhecer o teu percurso. Sabemos que és da Figueira da Foz, pelo menos lá nasceste, mas tu já estiveste em muitos sítios deste país, pelo menos. Já viajei por vários sítios. Na realidade, na Figueira da Foz foi onde cresci, fui criado. Aliás, vou à Figueira da Foz com regularidade, onde tenho ainda a minha mãe, parte da família, e foi lá onde criei ou comecei o gosto pela questão do ambiente e pela questão, nomeadamente, dos espaços verdes. Tinha 16 anos quando criámos um movimento para que não fosse destruído o Parque Campismo, que era, ao fim e ao cabo, a continuidade do Corredor Verde. Ainda não se falava de corredores verdes e de cinturas verdes nas cidades. Mas Estamos a falar há 30 anos atrás, para dar aqui um enquadramento. Sim, mas antes de nós há um grande visionário que é Gonçalo Ribeiro Teles, que é, digamos assim, um dos autores das Abadias na Figueira da Foz. Para quem conhece, é um parque que liga, digamos assim, um dos jardins junto ao mercado municipal a entrar, digamos, ao fazer a ligação à Serra da Boa Viagem. E na altura, nessa continuidade das Abadias, há um parque campismo depois, que é mesmo, digamos, o cabeço, ou o início, digamos assim, do sopé da Serra da Boa Viagem, e que poderia ser transformado em urbanização.
E nesse movimento cívico nasceu através de um abaixo-assinado o agendamento depois desta discussão em reuniões de Câmara, Assembleias Municipais. Eu tinha 16 anos, por isso, na altura, ladeado por outras pessoas muito mais velhas, na realidade, nomeadamente amigos que ainda hoje perduram, e que conseguimos evitar que o parque campismo fosse destruído e que ainda hoje permanece. Depois passei. Mas deixa-me perguntar, já foi nessa altura que sentiste a tua veia política ou não? Ante- Ok. Coincidiu na realidade, foi numa altura em que também acabei por abraçar o desafio da Associação de Estudantes da Escola Secundária. Eu, na realidade, fui sempre delegado de turma toda a minha Já vida. somos dois, Já, pronto. No mesmo ano de nascimento é e verdade. muitas coincidências. Na realidade, o facto de assumir muito cedo essa responsabilidade, ou ter para mim achado que aquilo era uma responsabilidade, levou a que gostasse também de estar, fosse mais participativo, mais ativo, gostasse de áreas sem decisão. Pois, eh, é algo que eu também percebi enquanto delegada de turma, que depois éramos eleitos dentro dos delegados ou representantes dos alunos no conselho de escola, e portanto ter esta noção das entidades, de como funcionam para aquela idade, é algo que não está ao alcance de todos, mas que nem todos se apercebem de como é que funciona. E não só, eu na altura, de entre o sétimo e o nono, fiz parte de uma turma que era bastante rebelde e muitas vezes ia ao diretor da escola por más razões, e a realidade é que os meus colegas acharam que eu começava facilmente a resolver os problemas deles, não é? E principalmente quando faziam asneiras e disparates. Depois, mais tarde, também na faculdade, e neste caso na Universidade de Minho, passando aqui pelo percurso em que foi depois para Guimarães, estudar na altura, essa veia continuou, mais do ponto de vista da reivindicação, porque muitas vezes Entraste em 96? entrei em 97, entrei um ano mais tarde, que tive a fazer outras disciplinas na altura no 12º. Há uma curiosidade, eu fui para a engenharia por mero acaso. Engenharia têxtil, diga-se Engenharia lá para têxtil, casa, é ramo verdade. química. É verdade, é verdade. E foi muito pela questão da saída profissional, na altura, porque aquilo que eu queria era seguir a área do meu avô, que era a enfermagem. Agora fico Será que assim. será será que eu acho que ao longo da vida nós vamos nos, conhecendo melhor. Eu própria também comecei numa área que sempre gostei, que foi a natureza e ainda estou nesse ramo, e ao longo do tempo fui descobrindo em mim esta capacidade de comunicação, portanto, foi algo que eu fui descobrindo. Provavelmente tu entretanto se calhar percebeste que a enfermagem não era contigo, ou era? Continuo a gostar bastante da Sim. área da saúde, embora não perceba nada, Agora só confesso. saúde planetária. Só saúde planetária, mas sobretudo pelo aquilo que é o cuidado que eu tenho com os outros, no sentido de eu sentia essa veia mais pelo facto de ser uma pessoa sempre muito, digamos assim, friendly, carinhosa, de me preocupar, solidária, e então sempre achei que era uma maneira de continuar a ligar-me aos outros e ajudar os outros. E encontrava, nomeadamente na área da história de vida do meu avô, em que realmente ligado à parte da angiologia, que é a parte do sistema linfático, circulatório e tudo isso, mas em que salvou centenas de pernas de serem amputadas pelo tratamento que ele fazia às pessoas. E eu vi aquilo uma missão, pronto, e achava que deveria continuar aquela missão. Hoje em dia eu olho de uma forma completamente diferente, não a enfermagem, mas a minha vida, continuar a ser uma missão, mas um pouco mais planetária, mas também com foco no local, ou seja, nas tais soluções práticas, mas para aquilo que é uma urgência da nossa geração, que é a emergência climática. Não? Pensar global, Agir local. exato, é uma Local. máxima. Uma Exatamente. máxima dos ambientalistas e não só. Então a missão ou a palavra missão sempre esteve presente na tua vida, não é? Sim, sim. Pronto, chegaste à universidade, tiraste o curso de Engenharia Têxtil e eu ia-te exatamente perguntar isso. Tu depois enverdaste profissionalmente por essa área ou não? Com essa missão, com a capacidade que tinhas de
de diplomacia que eu te reconheço, tu depois começaste a seguir foi o ramo da política, certo? Sim, ou seja, basicamente eu comecei a trabalhar, trabalhei um ano numa empresa de corantes químicos, mal terminei o curso, aliás, não foi propriamente um trabalho, digamos, Moderado. remunerado, porque era aquela altura em que a licenciatura tinha o estágio profissional incorporado e depois iria continuar. Ainda me lembro, a empresa era é uma empresa global que agora passa publicidade, é mais conhecida pela BASF, não é? E por isso veio inclusive é um dos administradores da área de Espanha e Portugal perguntar porque é que eu me queria vir embora, porque depois desse ano disse que me queria vir embora. E eu disse-lhe porque vou-me candidatar à associação académica. Eu ainda estava no último ano de matrícula, tinha duas cadeiras por terminar, sabia que poderia terminar em exame, mas tinha-me sido colocado o desafio de poder-me candidatar à associação académica. É aí que entra, mais uma vez, a questão da veia política. Achei que seria muito mais interessante para mim e Eu muito mais parecia-me importante. desculpa para te vires embora. Não, não, eu achei Não? que era muito mais entusiasmante eh, manter mais uma matrícula para poder exercer um mandato, porque eu já estava na altura na associação. Aliás, eu estava a terminar o curso, eh, estava a trabalhar e era vice-presidente da associação académica. E por isso a minha vida era entre a zona industrial de Matosinhos, Braga e Guimarães, e ainda tinha na altura uma casa de família em Famalicão, e o meu posto Era familiar. era Famalicão, e depois andava a fazer este triângulo Certo. para poder ir fazer reuniões à noite à ação académica e trabalhar de manhã e encontrar aqui depois tempo para me dedicar aos exames que iria terminar o curso, Tudo que bem. acabei por fazer. Muito bem, tinhas esse objetivo, mas por outro lado, tu tinhas o início de uma carreira profissional remunerada, não é? Porque eles, ao dizerem que tu vens embora, Sim, sim, estariam, pronto, não é? sim. Portanto, era uma questão até porque as associações académicas também são uma alavanca para outros mundos, e todos nós sabemos. Não sei se era isso que já tinha na tua cabeça ou não. Sim, em parte, principalmente pela questão da rede de contactos, pelo facto de ser uma posição muito mais de representação institucional, de continuar a poder, digamos, a gravitar aquilo que era um mundo que, de alguma forma, para um jovem de 21, 22 anos, entusiasmava, no sentido de ter todas as quintas-feiras o Conselho de Administração na Reitoria da Universidade do Minho, estar presente nessas reuniões, ajudar a decidir os caminhos da Universidade do Minho com uma pessoa genial, que era o António Guimarães Rodrigues. Foi das pessoas que mais me influenciou da forma como pensar, nomeadamente como engenheiro, mas sobretudo como gerir uma mega organização como a Universidade de Minho, e isso entusiasmava-me, mas sobretudo por achar que era uma experiência única para aquela idade. E eu vou dizer porquê. As universidades, as associações académicas, aliás, e já na nossa altura, tinham uma capacidade de gestão, de organização, quer de iniciativas de eventos ligados ao desporto, ligados à recreação cultural, etc., mas também do ponto de vista administrativo e financeiro. Por isso, nós já tínhamos na altura um movimento de entradas e saídas na ordem dos 3 milhões de euros ano. Era uma empresa que estávamos a organizar com aquela idade, não é? Com direções com cerca de 20 pessoas, 200 voluntários, Toda a bagagem que dá, não é? 200 voluntários a trabalhar diariamente nos vários departamentos da ação académica, e aquilo era uma coisa que de alguma forma sentia que me dava uma experiência de vida que era muito mais rápida a alcançar, desse ponto de vista, daquilo que eu recebia de retorno dessa experiência, do que propriamente ter 3 ou 4 anos na empresa e ter que subir gradualmente. E por isso achei que aquilo podia ser digamos assim, um atalho interessante. E acho que acabou por ser. E tu já revelaste uma maturidade elevada para a altura, não é? Enquanto o pessoal queria. Sobretudo porque cheguei ao fim e consegui com que desse lucro às contas da ação académica. Muito bem. Eu reparei no teu currículo, tu, para além disso, estás mestre em Relações Internacionais,
e tiraste uma série de outros cursos. Queres abreviar aqui o que é que, entretanto, te despertou mais a nível de formação? Há um no início da minha carreira profissional que me foi proposto na altura por uma das pessoas com quem trabalhei, o Sr. Manuel Ferreira, que era uma pessoa que, apesar de não ter, foi presidente de Câmara de Guimarães nos anos 80, que apesar de não ter estudos, percebia que as pessoas que estavam com ele tinham que continuar a reciclar o seu conhecimento e na altura recomendou-me tirar um curso de cooperação para o desenvolvimento no INA, no Instituto Nacional de Administração, e ia todos os domingos à noite para Oeiras, onde era no INA, onde era dada essa pós-graduação, e tinha aulas segunda e terça de manhã, depois regressava e só era possível pelo facto de também ter sido uma recomendação da entidade patronal na altura. E esse marcou-me pelo facto de me dar essa visão do ponto de vista da organização de projetos, gestão de projetos a candidatar em termos de financiamentos, mas depois lidar com outras geografias e com outras culturas, nomeadamente com países africanos. Depois, a segundo, um pouco mais recente, foi a pós-graduação em Direito ao Ambiente. Mas isto pelo facto de nós muitas vezes acharmos que a parte jurídica é uma coisa que só vale a pena trazer quando nós temos problemas, não é? Mas não é verdade. Mas não é verdade. E nós, muitas vezes, como engenheiros, é importante que precisamos ter esse pragmatismo do dia a dia, de encontrar soluções, voltando ao início da conversa, mas depois convém que as coisas estejam formatadas logo desde o início, com compliance, com enquadramento legal, de maneira. Isto aprendi também com a questão de cooperação para o desenvolvimento, que é o embrulho do projeto, não é? Muitas vezes precisamos vender uma ideia, vender um projeto e não sabemos como enquadrá-lo, como embrulhá-lo, e essa parte é extremamente E se não tiver importante. calçado juridicamente, não, depois torna muitas vezes inviável. Exatamente. Muito bem, então foi nessa altura Depois temos as APAs e essas coisas a chumbar os projetos porque depois não estão bem calçados. já estaríamos aí nessa fase, então, a trabalhar no município de Guimarães. Não, nessa Ah. fase estava a trabalhar na Associação de Municípios de Val do Ave e também com uma associação que a AMAV faz parte, que é a ACT. Foi assim que eu também entrei, digamos assim, ou dei continuidade àquilo que era a minha formação. A ACT é a Associação de Coletividades, neste caso antigas cidades e regiões de indústrias têxteis, em que estavam a fazer todo um trabalho de conversão, não só de património industrial. Na altura já se fazia esse trabalho de recuperação de antigo património industrial para outras valências, mas sobretudo daquilo que era a despoluição, e não se falava da descarbonização, mas sobretudo dos processos de poluição da indústria têxtil, ou seja, de maneira que a indústria deixasse de ter aquele contributo e aquela carga de poluição que tinha na altura. Foi num processo também bastante interessante, porque foi no processo de montagem, digamos assim, e já apanhei a parte final do SIDVA. O SIDVA é o Sistema Integrado de Despoluição do Val do Ave, ou seja, foi quando foi montado o sistema de coleta dos efluentes das indústrias, e por isso fez com que foram investidos milhões de euros, e na altura fiz a contabilidade disso, mas só era milhões de euros de fundos comunitários ao longo de 2 ou 3 quadros comunitários para conseguir montar todo o sistema de hectares, de recoleta dos efluentes, etc., e que fez com que, acho que foi dos maiores contributos do ponto de vista infraestrutural, que chegássemos naquela região ao que temos hoje. Tu estás sempre um bocadinho ligado a este controle passivo, porque nós conhecemos-nos quando estavas a trabalhar na EDM, portanto, no fundo também para controlar o passivo daquilo que eram as minas do Estado. E eu acabei por conhecer um bocadinho esse setor também contigo. Temos que abreviar a tua história profissional, porque tu tens Pois, porque 47 passei anos. Não é isso, é que tu tens 40 anos e eu 47 anos e efetivamente já fizeste imensas coisas, estiveste ligada a imensas entidades. Eu até tenho aqui algumas perguntas engraçadas para te fazer. E portanto, há aqui uma rúbrica que é o Mostra que Sabes. Muito bem, vamos lá a isso. Vamos lá. Tá, se eu sei ou não. Então, tendo em consideração que tu percebes de recursos minerais e que estiveste ligado à IADM, onde estão as maiores reservas de lítio do mundo?
Ai, do mundo. do mundo? Epá, assim de chofra, diria que temos na América Latina e É América Latina, América do Sul, assim, não é? América do Pronto. Sul. Ok, esta já passaste. Mas isto é mote para falarmos um bocadinho sobre o lítio também. Ok, muito bem. Qual é a tua opinião sobre esta questão das minas a explorar? Não sei se já tens estudos que possam suportar ou já fizeste alguma pesquisa nessa área, mas tu sabes que há contestação, há uma série de fatores contra, outros a favor. Qual é a tua opinião? Bem, a minha opinião é bastante clara, que apesar de defender, e como que me conheces bem, toda a questão ambiental e daquilo que é a proteção dos nossos recursos do ponto de vista dos serviços ecossistemas, recursos hídricos e tudo aquilo que tem impacto no setor mineiro, a minha opinião é claramente sim, devemos continuar a ter que, de alguma forma, valorizar aquilo que são os nossos recursos. Eu utilizava uma expressão muito particular, que muitas vezes falávamos da questão da prospecção e pesquisa, que logo à partida, porque eu acho que há uma falta, às vezes, de literacia nesta área. E eu também não dominava, e os 5 anos que eu tive, que exerci funções na EDM, deram-me esse conhecimento e essa bagagem, em primeiro lugar, pela grande vantagem de que é contactar com geólogos, não é? Que é, para mim, das pessoas que têm uma dimensão e uma visão, uma perspectiva do tempo completamente diferente do que nós estamos habituados. Sim, Isto, até, pronto, voltando à questão do meu livro, a forma como é começado, para nós termos noção dos 4.000 milhões e meio de anos que levamos a que este planeta seja o que é hoje, e uma evolução da nossa espécie de 4 milhões, e nós nos últimos 10 mil anos, desde que começámos a construir cidades, e fundamentalmente nos últimos 100 anos com a Revolução Industrial, é que fizemos este estrago deste ponto de vista, dá para termos noção de que uma perspectiva geológica dos recursos e da evolução do planeta é fundamental. A segunda é pelo facto, e voltando à expressão que eu ia introduzir, que é que a literacia é extremamente importante. Fazer prospecção e pesquisa é fundamental para nós conhecermos o que nós temos em termos de recursos. Sem isso, nós de hoje para amanhã podemos traçar uma ferrovia e uma autoestrada em cima de um recurso e inviabilizarmos aquele património para o resto das nossas gerações. E é fundamental nós protegermos aquilo que temos do ponto de vista de recurso. Pode não ter valor hoje, mas pode ter valor amanhã. Pode hoje ter um determinado valor, ainda não o suficiente para de alguma forma ser aproveitado, mas pode ter ainda mais amanhã. E o nosso subsolo é riquíssimo em termos de recursos, e nós, sem fazermos esse trabalho de prospecção e pesquisa, não chegamos lá. E por isso eu utilizava uma expressão muito engraçada, que é a valorização do nosso conhecimento geológico. É assim que é feito a prospecção e pesquisa. A segunda componente, e por isso é que acaba por estar a favor, quem diz do lítio, diz de outros minerais, é o facto de nós sabermos aquilo que é nosso do ponto de vista do recurso, aquilo que é explorado, extraído e explorado, mas depois também valorizá-lo. e explorável, porque a ideia que eu tenho é que vale muitas vezes, portanto, com certeza as empresas quando fazem a prospeção, ficam logo com uma noção que vale a pena investir ali para retirar o minério, ou não? Em princípio sim, não é? Sim, porque logo uma das questões fundamentais é a viabilidade económica ou financeira de um projeto desses. Ele, se não for viável economicamente, e tivemos já várias minas que encerraram, reabriram, precisamente porque a matéria-prima, o recurso, pode de alguma forma ser mais valorizado em determinada altura do que noutra. E quem dita isso é o mercado e os preços, e por isso essa é a questão da viabilidade económica e financeira. Antes disso há a viabilidade ambiental e a viabilidade técnica, digamos assim. Saber se é possível extrair aquele recurso e se, do ponto de vista ambiental, nós conseguimos mitigar os impactos. Há uma expressão que também que uma vez utilizei numa entrevista num canal de televisão, que é: não vale a pena também dourar a pílula, porque qualquer mina tem impacto. Seja ela a sacrifício O que se sente, subterrâneo Jorge, é ou não. que muitas vezes, e não podemos nos alargar muito mais, mas é que depois o passivo
Ou Ora, aquilo que é o compromisso da empresa não é fiscalizado, não é cumprido e muitas vezes esbarra aí. ora aí é que está uma questão que é fundamental, é que nós percebermos que hoje existem regras e, digamos assim, legislação que torna que este setor seja do mais cortinado e o mais responsabilizado, digamos assim, comparativamente com todos os outros setores, do ponto de vista até da lógica do poluidor-pagador. Efetivamente, existem mecanismos não só que as empresas asseguram que fazem essa recuperação, e os projetos de recuperação são altamente, não só bem feitos, mas depois cortinados, como também são hoje em dia solicitadas calções que permitem que o Estado, de alguma forma, possa se substituir no caso das coisas correrem menos bem, porque na realidade pode sempre acontecer, porque lá está, mais uma vez, o mercado é que vai acabar por ditar isto. No caso do lítio, eh, só estamos a ser, digamos assim, pouco inteligentes porque estamos a deixar passar uma era na qual poderia ser aproveitado um recurso. E escusamos de estar com coisas porque poderíamos explorar o que quiser. Do ponto de vista turístico, também é uma exploração, como atividade económica. Como é a agricultura, podemos falar dos químicos e dos inseticidas, pesticidas que são utilizados, que não se veem como se vêem as minas ou como se vê o plástico, é verdade, mas têm impactos, nós sabemos hoje em dia, que são bastante grandes desse ponto de vista e que têm vindo a ser trabalhados, não é? E que são fundamentais. Mas há uma coisa que eu desafio-te a pensar. Estás a defender a tua dama, vá. Não, Pois, não é isso, mas só uma coisa que serve para nós todos. Desafio-te a pensar. Se há alguma coisa à tua volta e que tu uses diariamente, ou que te alimentes, ou que bebas, ou que tenhas para para a tua necessidade diária, higiene, ou mesmo bem-estar, alguma coisa que não venha dos recursos naturais. obviamente que vem tudo, não é? E como dizia ontem num evento que eu estive, não vamos voltar para as cavernas, mas o nosso modelo económico está extremamente consumista, não é? Mas isto há outro, também falas disso no teu livro, mas vamos continuar. É o equilíbrio, aqui a questão é o Tentar equilíbrio. que seja um equilíbrio. Por isso é que tu também pões uma ampulheta, não sei se é exatamente para definir um bocadinho o timing e o equilíbrio, não sei. Sim, e emergência, sim. Ok, mais uma pergunta demonstra que sabes. Já são 5, são 5. Vamos lá. Então, quantas freguesias tem Guimarães? Ora bem, tem 68, Depois da reestruturação. depois da reestruturação, 47. Eu tenho aqui, vá, só por uma, 48 é o que eu tenho aqui. 48, talvez. Ótimo, mas já agora isto para falar que tu já viveste, portanto, na Figueira, depois foste para Guimarães, fazias aquele triângulo, não é? Depois, atualmente estás em Lisboa Atualmente vivo em Lisboa e trabalho em Lisboa. e trabalhas em Lisboa. Atualmente o que é que fazes, Jorge? Eu neste momento sou partner da Get2C, que é uma consultora na área do ambiente, do clima e do carbono, digamos assim, uma empresa com 15 anos na área da descarbonização, e que, pronto, tem uma abordagem muito pendente não só para o cálculo das pegadas de carbono, mas depois também na componente da sustentabilidade e das alterações climáticas. E E promove, trabalha a nível nacional e internacional. e promove uma iniciativa muito engraçada que é a viagem pelo clima. É verdade. Que é bestial, é um projeto, como costumamos dizer, do nosso coração, em que conseguimos mobilizar, capacitar não só os participantes, mas depois os municípios, as empresas, as pessoas que que nos inspiram diariamente para mudar os comportamentos, e tem sido extraordinária essa jornada. Portanto, já vai na Viagem sua terceira edição? terceira edição, para o ano, se Deus quiser a quarta, e estamos a fazer uma reformulação para que ela ainda seja muito mais enriquecedora. Para além disso, temos outras, a Minicop, que é também uma atividade bastante interessante, que tem tido um impacto bestial nas escolas, ou seja, aquilo que organizamos no final, digamos, do primeiro letivo, do primeiro letivo do ano letivo, no primeiro período, peço desculpa, em que desafiamos as escolas a fazer equipas para apresentar ideias sustentáveis que mudem não só a sua escola, a sua cidade, mas o mundo. E depois fazemos um concurso, são escolhidas as ideias e há um júri que depois seleciona as 3 melhores ideias, e tem sido bestial, porque nós depois acompanhamos
as pessoas, os miúdos a implementar as ideias, e tem sido também muito gratificante. Mas mini COP, eu deixa-me só falar aqui uma situação que é assim, a COP das alterações climáticas é muito mais mediática do que qualquer outra. E estou-me a lembrar da biodiversidade, por exemplo. Sim. Vocês aqui com este mini COP querem englobar essas COPs todas ou são mais focados nas alterações climáticas? Não englobamos as COPs Ok. todas. Sim. Muito bem, mas já agora deixa-me lançar lá para casa o desafio. Viagem pelo clima, eu própria estive para participar. Só não participei, Jorge, eu vou-te explicar, é porque existe também algum tempo e disponibilidade da nossa parte, não é? São São 15 dias. São 15 dias. Essa foi só a razão. Quando reformularem, vejam de que forma é que podem fazer, se podem alternar devido pronto, à disponibilidade, por exemplo, de mães como eu, que não é nem sempre é fácil estarmos A fora 15 equipa dias. vencedora levamos-as à COP. Ao Brasil? Este ano vão ao Brasil. Estás a ver? Era isso que eu queria. Os nossos participantes, os nossos 4 jovens neste caso, vão estar na Foi a Brasil equipa na água que COP. ganhou? Salvo erro, sim. Ok. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha demonstra que sabes. Sim. Portanto, com certeza, os ambientalistas e as pessoas ligadas ao ambiente têm muito hábito de utilizar siglas. Se tu reparares, a forma de escrita, eu vejo também isso um bocadinho no teu livro e em comunicados, utilizam as siglas. Eu vou-te perguntar o que é que significa esta sigla que eu te vou dizer e vais-me dizer o que é que isto vai significar do ponto de vista de mudança. Já vais perceber. ESG. Uhum. Muito bem. Portanto, ESG significa ESG, digamos, é o padrão de medir, digamos assim, a sustentabilidade das organizações, mais das empresas, que é o environment, do ambiente, o social, da parte social, digamos, do impacto da organização, e o governance, que é a parte interna da empresa, do que pode mudar para que possam ser mais sustentáveis. sim, mas esta questão de introduzir estas medidas ESG ou até exigir, que eu acho que isto se calhar ao pontuar uma empresa, ela vai ter depois mais acesso à banca. Isto se calhar estou a falar de uma forma muito simples, não é? Certo, Mas- tens hoje em dia um Ranking. ranking, um rating das empresas para poder ter credibilidade, digamos assim, para poder ter benefícios, nomeadamente de financiamento. Achas efetivamente que estamos a caminhar, que é uma forma de levar a sociedade a bom porto? Há várias formas, sem dúvida, mas esta é aquela que tem sido mais facilmente adotada pelas organizações. Primeiro, por ter uma abordagem multidisciplinar e integrada, ou seja, não é só a questão do ambiente. Quando falamos de governança, temos muita questão da transparência, da ética, da credibilidade, da integridade, que eu acho que acaba também por ser importante numa organização. Não esquecendo da componente dos trabalhadores, da parte social, do impacto que isso tem no dia a dia das pessoas O bem-estar. internamente e à sua volta, e este equilíbrio que hoje em dia que é extremamente importante entre a vida profissional e a vida pessoal e a saúde mental. E depois também a questão do ambiente, embora tenha introduzido por aí, realmente consegue-se ter esta abordagem holística, digamos assim, da organização, que é tudo aquilo que a componente financeira não tinha, não media. E por isso é que muitos destes relatórios começaram por se chamar relatórios de informações não financeiras ou de dados não financeiros, que começaram a introduzir esta questão, nomeadamente a igualdade de género, que estávamos a falar há pouco dessa componente, e que é extremamente relevante para que as organizações, quando não estão nesse patamar, se consigam elevar para esse nível. E é uma forma, ou seja, veio muito pela questão da obrigação, da regulamentação, mas este ano a Comissão Europeia introduziu aqui a medida dos relatórios voluntários para PMEs, ao nível da ESG, que é sem dúvida também uma forma de organizar e estruturar esse nível, digamos, de reporte para os seus fornecedores, para a banca, e que é extremamente importante. Hoje em dia, dado a forma como estamos montados, do ponto de vista de ecossistemas setoriais, económicos, numa globalização, etc., todos comunicamos. E por isso, mais tarde ou mais cedo, isto vai ser exigido. Tu falas aqui maior parte das governança multinível e também multicooperativismo, acho que é assim, Multilateral. lateralismo, ok. Mas são palavras que tu usas muito, porque, e falas muito de esquemas das diferentes entidades.
Mais uma perguntinha. E isso tem a ver com as relações internacionais, ou seja, Ok. o facto de nós termos que ter, em primeiro lugar, ao nível local, um ecossistema de governança que permita funcionar tudo interligado entre os municípios, a parte do território, com as juntas de freguesia, os municípios, etc., as empresas e a academia. E por isso há aqui, até mais do que um triângulo, podemos juntar aqui outras camadas, nomeadamente da própria sociedade, organizações não governamentais, etc., e funcionarmos desse ponto de vista, até um patamar internacional que faz com que aquilo que acontece ao nível local possa ter impacto nas políticas públicas nacionais, europeias e internacionais, e o contrário. E por isso há esta ligação que é importante do ponto de vista da governança multinível e o multilateralismo, que é fazer com que nós consigamos entender todos a um nível internacional e que não estejamos sempre em clima de guerra. Muito bem. Então, mais uma perguntinha. Sim, Eh, mostra que sabes. Exato, tu mostra que sabes. Eu vou-te dar 4 anos e desses anos tu vais-me dizer qual foi a capital verde nesse ano. Eu vou começar por uma pá. Ai, não acredito. Vou começar Está aí o livro, se faz favor. Não, vou começar por uma fácil. 2020, É Lisboa. Lisboa. Foi a primeira cidade portuguesa a ser de capital verde. Sim. Eh, No mesmo ano em que Guimarães também se candidatou. Guimarães já começou a candidatar-se, foi em Na 2020. altura, Lisboa foi a terceira candidatura. Ok, o que aqui um outro número era exatamente para o ano. Para o ano temos Guimarães, mas eu 2026. ia deixar esse para o fim. Ia deixar esse para o fim. É ver Já acertei. a primeira que foi em 2010. Não estou a ser muito má. Não. Ai, espera aí, desculpa. Queres que eu te diga o país? Depois tu já. Ahm, é Tu vais no conseguir, Jorge. É Norte da Europa. Norte da Europa. São muitas do Norte da Estocolmo. Europa. Estocolmo! Uhul! Yeah. Boa. Não. Só falta uma, então. Vá, vê se Há consegues. mais um ano? Só mais uma. 2015. Essa é fácil, foi em Inglaterra. Foi. Foi The Man of Red Trousers, que era o Mayor, que era o homem das calças vermelhas, acho eu, que era essa, que é... Estás a ver como algo pitoresco nos deixa a memória, não é? Como é que tu te lembras desse pormenor? Mas foi esse pormenor que te faz lembrar que é na Inglaterra. É na Inglaterra, sim senhora? Que é... Ai... É fácil. Bristol. Bristol, Ok. exatamente. Muito bem, Jorge, Como mas estava a tiveste, lembrar de... tiveste muito bem. Eu também não é fácil. Vamos aqui a 2026, então, dar os parabéns à Capital Verde Europeia, Guimarães. Ahm, uma mensagem só para a malta de Guimarães, porque tu também já tiveste, não é? Foste presidente do Laboratório da Paisagem, não sei Sim. se é presidente, se é... Foi na altura, exerci a função de presidente, ou seja, tive ali um papel difícil que foi montar o esquema juntamente com a Universidade de Minho e com o TAD, era o representante da Câmara de Guimarães. Apanhei ali uma fase, eu estava a trabalhar na Câmara de Guimarães como adjunto do vice-presidente, e apanhei ali uma fase na qual, digamos assim, nas distribuições das funções dos vários vereadores, mas também adjuntos, fiquei incumbido de não só colocar o Laboratório da Paisagem de pé, como também depois presidir nos primeiros 4 anos, salvo erro, 5 anos. O laboratório fiz no ano passado 10 anos. Este ano lançou a publicação do livro de 10º aniversário. E também já me ofereceram um exemplar. Muito bem. E aquilo que eu posso dizer em termos de mensagem para os meus colegas, os meus amigos de Guimarães, que é a minha cidade de coração. Aliás, eu não era vitoriano, sou vitoriano, sou sócio de Vitória e por isso Agora já arranjaste uma série de inimigos. jamais deixarei de ser sócio de Vitória uma vez para toda a vida, por isso com paixão. E agora fez-me lembrar a parte clubística, o Pimenta Machado. Lembrei-me agora dele por causa da história do futebol do Porto. Não, mas isto para dizer que é uma equipa extraordinária, não só quem está no Laboratório da Paisagem, o Carlos Ribeiro, a Dalila, o Isabel Loureiro, mas pessoas que no nosso mundo hoje são extremamente reconhecidas,
conhecidas e reconhecidas pelo aquilo que fizeram E que e, fazem. e que fazem e pelo trabalho que não só deram continuidade naquela ideia inicial que isto tudo nasceu em 2013. É claro que há uma liderança política por trás disto tudo, é verdade, mas há pessoas que colocam a mão na massa e que fazem acontecer. E a equipa, nomeadamente do Laboratório da Paisagem, é fantástica porque soube interpretar muito bem aquilo que era o desígnio daquela Aquele organização collab, não é? No fundo, é e, exatamente, e levar para a frente. Nós, na altura, quando pensámos em toda aquela estrutura e a ligação com a academia, era com um objetivo muito simples, era criar projetos de investigação aplicada, ou seja, nós tínhamos que ter projetos, o interface, uma academia, não interface é? no qual nós acolhíamos investigadores das universidades com o objetivo de desenvolver projetos em 2 anos de investigação aplicada, ou seja, de soluções para problemas do território em que tivessem aplicabilidade bastante a curto prazo, digamos assim, ligando a questão do conhecimento científico, a ciência cidadã, à questão da educação ambiental, mas também à questão digamos assim, dos projetos e das Da soluções da operacionalização. operacionalização. E, e isto tem vindo a ser conseguido de uma forma extraordinária. É claro que o mote de ter um prémio e um reconhecimento como a capital europeia era, digamos assim, a cereja no topo do bolo, que foi muito bem conseguida por mérito e um trabalho extraordinário que foi feito por uma equipa também vastíssima, liderada por eles. Esperemos que daqui a 5 anos Braga também consiga, não é? Eu acho Que eles também se eu acho que candidataram. é sempre bom que Temos muitas consigamos ter capitais. cidades portuguesas que persigam este objetivo, que continuem a colocar. Eu dizia muitas vezes, isto em 2013, 2012, dizia muitas vezes, do ponto de vista político, a pessoas que também muito estimo, dos verdes, etc., em que eu dizia, a grande batalha foi ganha, que é colocar este tema na agenda. Isso sem dúvida. E eu acho que a partir daqui, se soubermos o que é que nós estamos a fazer, com equilíbrio, bom senso, sem extremismos, sem fundamentalismos, conseguimos que as pessoas vão percebendo que isto é um ativo. Tudo o que é recursos naturais, serviços de ecossistema, a descarbonização, a transição energética, é tudo um ativo. Por isso, é fundamental. A última pergunta do Mostra que Sabes É é engraçada. moral difícil, não é? É, no fundo, elencares todas as associações onde já estiveste envolvido. Não vamos fazê-lo, porque realmente são muitas. Já estiveste envolvido em muita coisa, em muitas associações, muitas Ainda estou, entidades, sim. e ainda estás. Portanto, és sócio do Vitória, já sabemos. Não, eu fiz parte de várias associações estudantis, pronto, no meu percurso, cívicas, juvenis, eh, ambientais, e eu hoje Partidárias. faço parte, partidárias, e de todas elas levo sempre um grande conhecimento, uma grande experiência, mas aquilo que eu levo de melhor são as pessoas com que nós lidamos. E aquilo que é o contacto diário com pessoas que fazem parte dos órgãos sociais, etc., é bestial e é o melhor que a gente tem porque criamos amigos e amizades que ficam para a vida. E é mesmo. Eu também sinto isso, acaba por ser uma adrenalina, quase que é uma É um adrenalina. bichinho, não conseguimos tirar. Ok. Estão-me sempre a dizer, pá, não te metas em tantas coisas, tenta selecionar aquilo. Pá, mas Eu digo isso tenho- muitas vezes a mim mesma. Agora, o último desafio que tem sido bastante gratificante, que me foi colocado, não estava nada à espera, o Luís Campos, do Conselho Português de Saúde e Ambiente, que é uma organização que recomendo vivamente também a Também fazes seguir, parte. que faço parte, era isso que eu ia dizer, fui convidado para a direção em dezembro do ano passado, conhecemos-nos na COP e que faz um trabalho extraordinário e tem sido espetacular por causa da ligação da componente da saúde com o ambiente, a saúde das pessoas, não é só a Claro. saúde planetária, embora ela também lá esteja, mas é espetacular ver a perspectiva dos médicos relativamente àquilo que são os poluentes, a visão como nós poderemos mitigar, digamos assim, a nossa pegada, desde logo nos recursos que são utilizados diariamente nos hospitais, os químicos, e depois como é que realmente se consegue ligar
toda a componente diária ligada à poluição com a saúde das pessoas. Eu recomendo. Isso também é um mundo. Isso é um mundo muito grande. Já havia a Paula ali a anotar para não se esquecer. Não, já fiz algumas entrevistas a médicos, olha, por exemplo, a um alergologista em que ele disse perfeitamente que o pólen está cada vez mais agressivo, fruto também das alterações climáticas. Isto sempre baseados em estudos. Portanto, o mundo da medicina é outro mundo e o ambiente está muito conectado com a nossa saúde e com o ser humano, obviamente. E isto faz-me lembrar uma analogia muito rapidamente que eu costumo fazer para explicar muitas vezes o que é que são as alterações climáticas, porque associando à questão do nosso corpo humano. Para já há pouco estava numa reunião antes de ir para aqui, que é sobre a questão do património, do clima património da humanidade, com a Casa Comum da Humanidade, que é outra organização, em que realmente aquilo que são o passado, os históricos e as responsabilidades históricas e tudo isso é como um bocadinho nós de termos para as pessoas aquilo que levam uma vida pouco saudável que depois mais tarde pagam esses erros. E aquilo que está a acontecer com o planeta também é um pouco isso quando olhamos para o estoque de carbono a mais que está na atmosfera. Mas depois, muitas vezes, há pessoas, e nomeadamente nas escolas, como é que nós conseguimos explicar às crianças o que é que são alterações climáticas e é compararmos com o nosso corpo humano. A nossa temperatura normal anda nos 35, 36 graus. Quando sobe 2 graus, entramos em febre. Quer dizer que temos uma infecção dentro do nosso corpo. E o que é que acontece? O nosso sistema imunitário começa a trabalhar para tentar defender, digamos assim, dessa infecção. Ora, o que acontece com o planeta é exatamente igual. Os 2 graus que estamos a colocar acima de aquecimento global cria desequilíbrios num sistema que estava, digamos assim, equilibrado do ponto de vista climático e do ponto de vista de temperatura, dos vários ciclos da água, do carbono, do azoto, etc. E que a forma que ele tem de encontrar esse equilíbrio é através dos fenómenos extremos meteorológicos. E por isso é uma tentativa do planeta se estar a reorganizar e encontrar esse equilíbrio, tal como nós fazemos quando entramos em febre e o sistema imunitário começa a trabalhar. Nunca tinha ouvido essa. Este foi um momento infantil de brincar. Não, estou a brincar. Powered by Jorge Cristina. Não, estou a brincar. Eu tenho por acaso uma pergunta, mas vou deixar para o fim, porque acho que é interessante fazer esta pergunta no fim. Entretanto, temos outra coisa que se chama pedígrafo. Então vamos conhecer aqui o pedígrafo do Jorge. Olha, para começar, vou-te perguntar a tua mobilidade. És um rapaz que andas muito para trás e para a frente, tens um carro elétrico, efetivamente, calculo que seja. Carro elétrico alugado, Ah, não bom. tenho um carro, Ah, faço tudo que transportes públicos, sim, porque estás em Lisboa. porque estou em Lisboa, tenho essa facilidade, mas venho quase todos os fins de semana ao norte, tenho cá a família, e nessas viagens venho de comboio e chego ao destino e alugo um carro elétrico. E compensa financeiramente também, porque eu nunca pensei nessa possibilidade. Compensa bastante. Muito bem. Então, A já tens nota nossa positiva. mentalidade é que vai no sentido de tenho que ter um carro. É verdade, é verdade. Os portugueses são muito assim. Quando vou a restaurantes, opto por aqueles que têm quilómetro zero ou têm questões de sustentabilidade associadas, ou não ligo nenhuma. Ligo ao facto de tentar encontrar soluções de cuja emenda tenha ingredientes de proximidade sazonais. E por isso sou uma pessoa que gosto muito da cozinha tradicional portuguesa e por isso aquilo que eu mais aprecio é a cada época comer aquilo que a natureza nos dá, que a gente saiba E que é da nossa economia. E que geneticamente também estamos preparados para, sabes? Também depois há uma ligação. Agora vai entrar a parte da altura das favas, já foi da altura da feijoada e de algumas bons pratos de conforto que a gente sabe que é de produção local. Muito bem. Falaste da feijoada, isso é algum convite? Para estou a brincar. Pode ser, vamos dar um- Com o vinhinho da Aveleda, não é? Exatamente. Ok. Turismo. Escolha consciente, conheço as certificações. Eu sei que tu és júri também do Ecofreguesias. E Eco 21, Ecofreguesias. município de Eco 21. Eco 21 municípios, sim, mas projetos da Associação ABAI, Bandeira Azul, que tem uma série de, não é bem certificações, mas Tem o Green Key para o turismo. exatamente, eles têm o Green Key, há outros, por acaso vou conhecendo também outros, mas tu tens essas preocupações? Tenho, por acaso, costumo ligar um bocadinho aos selos
Sendo que depois é um bocadinho os nossos hábitos, ou seja, não aproveitar porque estamos no hotel e consumir mais água do que aquela que devíamos, não colocar as toalhas para lavar quando a gente só utilizou uma vez, esse tipo de coisas. Essas preocupações. cuidado. Portanto, vês o Minuto Verde todos os dias. Vejo o Minuto Verde todos os dias, não digo todos os dias, mas vejo Pode regularmente. ser mentiroso. Não, que eu vejo Sim. regularmente no ginásio, é verdade. Ai, que engraçado. Ok. Entram pelo Esse ginásio é porreiro, Perfeito. frequenta, portanto, recomendamos esse ginásio. Exatamente. Ok, em casa tenho cuidado de ter, tanto eficiência energética, neste caso é até eficiência hídrica, mas redutores de caudal, uso de energia Tenho redutores de renovável. caudal, tenho painéis fotovoltaicos. Sim, e desliga a televisão sempre que saio, etc. Tenho um sistema que desliga os interruptores, que aliás estão-me sempre a refilar comigo, porque depois sempre que é preciso ver televisão reinicia a box e é uma chatice porque tenho que esperar um bocadinho até, mas também acaba por desincentivar a ver televisão, porque assim enquanto estão à espera da box já entrou outra coisa qualquer e vão fazer. Muito bem. Pronto, basicamente tu és um cidadão que tem essas preocupações todas. Sim. Portanto, também frequentas, e os que te rodeiam, calculo, não é? Que há sempre assim um incentivo a mudar estes hábitos mais consumidores. Sim, mas eu posso introduzir uma pergunta que não fizeste, mas Claro. um comentário àquilo que me foi mais transformador na minha vida mais recentemente, pelo facto de fazer algumas caminhadas na natureza. É a plantação de árvores. Tornei-me viciado, digamos assim. Tu estás no projeto certo, Exatamente. não é? É um mote para introduzir, se quiser. Então, Não necessariamente que o Criar Bostos é um projeto já antigo, 2008. É verdade que a plantação acaba por ser a atividade que as pessoas mais, talvez, emocionalmente mais querem, ou existe um impacto visual, mas existem todo um outro tipo de tarefas que nós tentamos incentivar que tem a ver com a manutenção da floresta. Portanto, as plantações depois têm que ser mantidas e nota-se às vezes algum descuido nesse aspecto. E nós também tentamos, agora cada vez mais, que haja um compromisso do plantador manter essa floresta. E, portanto, nós também temos estado a focar-nos um bocadinho na manutenção e outras intervenções, como controle de invasoras ou até, já que estamos numa fase pós-incêndios, a questão de semear para evitar a erosão ou criar algumas barreiras com material linhoso sobrante. Portanto, aproveitei agora aqui. Obrigada, Jorge. Muito bem. Pronto, estamos a chegar ao fim. Eu tenho mais uma pergunta e depois a pergunta final, que tem sido comum a todos os entrevistados, tem a ver com a inspiração. Ou foste falando de algumas inspirações ao longo da tua vida e reparei que fizeste questão de falar nesses nomes com carinho. Mas antes de passar para nos revelares a tua inspiração, tu falas muito nas cidades, que o segredo está na mudança das cidades, dando aqui um foco naquilo que é o impacto do número de habitantes, vá, não sei se é assim que eu devo falar. Eu, por acaso, acho que muito dos segredos cá está nos serviços de ecossistema, não das cidades. Isto aqui é aqui um contraponto sim. para ti, porque, efetivamente, se tu tens uma água de qualidade em Lisboa, é porque existe, que nasce na Serra da Estrela e atravessa uma série de locais e por aí afora, e, portanto, há todo um serviço de ecossistemas que vai melhorar a qualidade das cidades. E a intervenção, não é? E esses serviços de ecossistemas, portanto, a cidade tem que pagar também esses serviços de ecossistemas. Ora, isso ia E, dizer. portanto, então, mais uma vez, está nas cidades, é importante. Não, não só. Eu coloco o foco nas cidades porque não só a questão de diminuir, digamos assim, a pegada está nas cidades, é onde existe maior potencial, porque onde há maior concentração de pessoas, dos transportes públicos, do consumo, etc. Como também são elas que são mais vulneráveis, que sofrem com mais impactos relativamente a isso, principalmente não só as pessoas, mas também os territórios. Fundamentalmente porque há excesso de impermeabilização, há menos zonas verdes nas cidades, etc., e que é preciso fazer essa alteração e essa transformação. Mas também porque as cidades dependem precisamente das zonas, digamos, rurais, das zonas que lhes prestam esses serviços, na qualidade da água, mas também na produção de alimentos, na produção de todos esses recursos para que as pessoas possam viver, digamos assim, nesses espaços urbanos. Mas
Não quer dizer que tenhamos que viabilizar as cidades. Primeiro porque também ganhamos escala do ponto de vista da eficiência de alguns serviços para recolha de lixo, distribuição de água potável, etc., que fica, digamos, Infraestruturas. as infraestruturas, a questão da mobilidade, estávamos a falar há Exato. pouco, etc., fica muito mais dispendioso ter que ir buscar alguém que está numa aldeia distante. Mas o interior tem que, na mesma, ser habitado desse ponto de vista e tem que ser remunerado pelas pessoas que dependem também desses serviços, quer do ponto de vista da captura das emissões, e já começa a existir, nomeadamente decisores políticos, que já ouvi aqui e ali a falar, a dizer: eu não tenho espaço na minha área para poder compensar aquilo que são as nossas emissões, eu vou ter que ir a outro concelho ajudar e a financiar para que possam manter a floresta, para que eu possa depois ter, falarmos em bacias hidrográficas, etc., um incêndio na bacia do Tejo, um grande incêndio, vai-se refletir na qualidade da água e vai-se refletir depois na próxima cheia, quando vierem as chuvas. Isso tudo tem influência e que tem que haver esta abrangência, esta abertura de mentalidade desse ponto de vista. E acho que estamos a caminhar nesse sentido. Esperemos que sim. Finalmente, tanto, não sei se consegues nomear apenas uma pessoa. Consigo. Consigo, que bom. Então vá. Estamos a postos. Precisamente pelo aquilo que foste falando do meu percurso e percebi pela componente, e obrigado pelas perguntas, e antes de mais obrigado pelo convite, mas efetivamente a questão da veia política acaba sempre por ter aqui um forte pendor na minha vida e na inspiração, e sem dúvida para mim o António Guterres é uma grande inspiração. Estou muito surpreendida, mas estou... Sim, porquê? Sobretudo pelo facto dele ter encarado, digamos assim, a sua função como uma missão, como um missionário desse ponto de vista. E ter sido, e tem sido a voz, digamos assim, que precisamos quase que diariamente, semanalmente, para alertar, digamos assim, os decisores mundiais, as pessoas, da importância dos oceanos, das alterações climáticas, das desigualdades, da paz, e tem desempenhado muito bem esse papel. Já era para mim no passado uma referência por questões de ideologia política, naturalmente, nunca escondi, nem nunca vou esconder, mas efetivamente ter sido um português primeiro que chegou onde chegou, a secretário-geral das Nações Unidas, em 2 mandatos, e ter escolhido a agenda que escolheu ao longo destes mandatos, só tem que ter uma palavra de referência e de grande reconhecimento por nós, portugueses. Bem, Jorge, muito mais havia para dizer. Nós é que agradecemos a tua presença, Obrigado a tua sabedoria e pronto, e vemos em breve. Obrigado, Paula.